Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 1 ainda desta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Coríntio. Nós no último programa falámos acerca das divisões e da importância de nós mantermos a unidade na igreja. E isto é um assunto bastante quente e é um assunto bastante importante aqui descrito nesta carta de Corinto. Eu creio que se nós fizermos isso, realmente o nome de Jesus será mais honrado e realmente aqueles que não conhecem Deus terão o privilégio de o poder conhecer através do amor que os cristãos têm uns para com os outros. Este é o principal mandamento que Deus nos deixa e eu creio que é o principal mandamento que nós temos que obedecer. Amar-nos uns aos outros e respeitarmos-nos uns aos outros nas diferenças que nós temos. Eu creio que é importante perceber isso. É importante também entender que ao falarmos de unidade, não estamos a falar de uniformidade. Eu quero distinguir estas duas ideias porque às vezes confundimos unidade com uniformidade. É possível haver unidade no meio da diversidade, no meio daquilo que é diferente. E é isto que é importante nós retermos. As comunidades são específicas, têm características próprias, cada comunidade se desenvolve e tem os seus membros com os seus dons especiais, com as suas características especiais, e é importante que entendamos que as comunidades não têm de ser iguais. Têm de estar unidas, têm de manifestar amor, mas não têm de ser iguais. Talvez se você visitar uma comunidade evangélica, vai verificar que ela é diferente se calhar da outra na mesma rua ou duas ruas mais à frente. E é exatamente isso que marca a diferença. Nós somos diferentes. Se você olhar para os campos, vai verificar que há uma grande diversidade de cores. As flores são todas elas belas e é importante realmente elas serem diferentes umas das outras. E é isso que traz beleza aos jardins em flor. Então assim devem ser as comunidades. E as suas diferenças não devem ser utilizadas para nos pôr uns contra os outros. Antes, pelo contrário, devemos valorizar as diferenças e essas diferenças certamente poderão ser complementares para nós glorificarmos ainda mais o nome de Deus. Então tenhamos isto bem presente e lutemos no sentido espiritual, não no sentido combativo, não no sentido de guerra, lutemos para que haja uma unidade na nossa comunidade. Talvez você não goste de algumas coisas que estão a acontecer, então seja parte da solução e não parte do problema. Infelizmente, vivemos dias em que as pessoas olham para as comunidades cristãs como olham para o supermercado. Então, quando nós vamos às compras, temos uma variedade de produtos e escolhemos aquelas em que queremos adquirir. E se não nos sentimos bem, então nós trocamos aquele produto por um outro qualquer. E estamos a fazer o mesmo com as nossas comunidades. Infelizmente, estamos a fazer o mesmo com as nossas famílias. Só que deveríamos perceber que aquilo que é a nossa família é a nossa família. Com as dificuldades que ela tem, com as especificidades que ela tem, com as características positivas que ela tem. Assim como as nossas comunidades. E nós deveríamos contribuir para que as nossas comunidades fossem mais unidas, mais amorosas, onde houvesse realmente mais partilha de afetos e partilha realmente de emoções, onde as pessoas podem realmente ser quem são, e onde as pessoas entendem que estão em construção e onde é essencial a presença de Deus para transformar aquilo que são os nossos defeitos e os nossos pecados. Não há comunidades perfeitas e você nunca vai encontrar uma comunidade que seja perfeita. Por isso, é importante que você participe na vida ativa da sua comunidade, se envolva ativamente para aí poder ver a glória de Deus a manifestar-se no seu meio. Mas nós vamos então começar a olhar para os nossos textos neste dia. E vamos começar a partir do verso 11. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e estamos no capítulo 1 desta primeira carta aos Coríntios e vamos ler o texto bíblico que diz: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé
De que há entre vós contendas? Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso será Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Aqui o apóstolo Paulo vai assumir realmente esta batalha de explicar que não há razão para haver divisão na igreja. A igreja de Corinto tinha sido estabelecida pelo apóstolo Paulo. No entanto, ele estava bem consciente que a igreja pertence exclusivamente a Cristo e não a Paulo, não a Apolo, não a Cefas, ou você, se quiser, pode colocar o nome do seu pastor ou do líder da sua igreja ou do padre que você estima. A igreja não pertence a esses líderes. A igreja é de Cristo. E o apóstolo Paulo faz aqui estas perguntas para fazer os cristãos refletirem um pouco. Será que realmente foi Paulo que foi crucificado? Foi o pastor ou o líder da sua igreja ou o padre da sua igreja que foi crucificado, ou foi Cristo que foi crucificado? E se calhar, em vez do líder da sua igreja, você pode colocar alguém que você reverencia com muita estima. E o apóstolo Paulo coloca a mesma pergunta. Foi Paulo, Pedro, Maria ou outro nome qualquer de pessoas importantes que você conhece que foi crucificado, ou foi Cristo? Quando são batizados em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, espero eu. Se é realmente à Trindade que nós pertencemos, se é a Cristo que nós pertencemos, porque é que tantas vezes nós temos alguém que é o nosso padroeiro, alguém que é o nosso líder, alguém que é o nosso guia além de Cristo? E esta é a reflexão que Jesus traz para o nosso meio através dos escritos de Paulo. Ele é realmente o fundador, o líder e o alicerce da igreja. Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja seria estabelecida. Não há qualquer outro fundamento além do fundamento de Cristo. E o apóstolo Paulo vai explicar isto um pouco mais à frente no capítulo 3 desta mesma carta. Infelizmente, há igrejas que colocam outros fundamentos. Infelizmente, há igrejas que pensam que há outras pessoas que são os donos da igreja. E o apóstolo Paulo começa logo por esclarecer que nem é ele, nem é Apolo, nem é Pedro, ou Cefas, como está aqui escrito. Pedro não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Eu espero que você não fique chocado ao ouvir o que a Bíblia está a dizer, porque seria triste você deixar de lado a palavra de Deus por causa de uma convicção pessoal. É importante que as convicções pessoais estejam presentes, mas é importantíssimo que essas convicções pessoais estejam alicerçadas naquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos ideias que pensamos serem bíblicas, que pensamos estarem alicerçadas na palavra, e eu acho que é fundamental nós lermos a Bíblia exatamente por isso. Porque depois somos confrontados com a verdade bíblica. E é a verdade bíblica que deve prevalecer às nossas tradições, que deve prevalecer às nossas convicções, pois se nós não nos alicerçarmos naquilo que é a palavra de Deus, em que é que nos vamos fundamentar? Então é importante nós entendermos isto. Não há um dono da igreja além de Cristo. Seja ele qual for. Nem Paulo, nem Pedro, nem apóstolo, qualquer que tenha sido levantado, não pode ser ele o fundamento da igreja. Só Cristo é realmente o fundamento. E a igreja então deve estar unida em torno de Jesus Cristo. Deve estar unida uns com os outros, percebendo que todos nós somos fracos, todos nós realmente falhamos. Por outro lado, o apóstolo Paulo dá aqui um segredo muito importante. Ele identifica a pessoa que traz a informação sobre as divisões na igreja. E eu acho que isto é importantíssimo. Por vezes, há pessoas que chegam e dizem: eu sei que aquela família está a viver uma situação assim, mas não me diga nada que fui eu que disse. Esse tipo de comportamento não abona em nada, nem ajuda para a resolução do problema. Muitas vezes faz com que os líderes saibam dos problemas, mas realmente não os deixam com possibilidade de atuarem. Aqui o apóstolo Paulo identifica claramente que ele recebeu a informação através da família de Cloé. E se houvesse necessidade de confirmar essa informação, o apóstolo Paulo podia chamar a família de Cloé, podia chamar os irmãos que contestavam essa situação e, diante uns dos outros, confrontá-los uns com os outros sobre esta questão e sobre a verdade. E eu creio que este deve ser o procedimento bíblico para tratar de conflitos. Se alguém sabe uma situação crítica, difícil, se alguém ouviu sobre uma divisão,
deve de assumir a sua responsabilidade de dizer: eu ouvi e eu transmito. E se for necessário, diga que fui eu que disse. Se você fizer isso, realmente está a colaborar para a resolução do problema. Por isso mesmo, esta família de Cloé assumiu a responsabilidade de dizer: fomos nós que transmitimos ao apóstolo Paulo esta informação. Isto aqui, muitas vezes nós achamos, mais uma vez, que mas esta pessoa parece um queixinhas, desculpem uma expressão, mas não é isso que está a acontecer. Se ele se identificou realmente com quem deveria ter a informação e por isso poderia ser referenciado, poderia ser nomeado, assumiria essa mesma questão, então ele não está a fazer queixinhas, mas está a contribuir para que as divisões, que são pecado, isso sim, sejam resolvidas. E é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade na resolução dos conflitos. Se você está a par de alguma informação que está a destruir e a minar a sua comunidade, tenha a coragem de assumir, dizer talvez aos seus líderes e depois dizer: pode dizer que fui eu que disse. Eu assumo a responsabilidade de, se houver necessidade de confrontar a verdade que eu estou a transmitir com aquilo que se está a passar, eu assumo essa responsabilidade. E aí, realmente você está a contribuir para a resolução de um problema. O verso 14 continua: eu dou graças porque nenhum de vós foi batizado, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste em meu nome batizado. Batizei também a casa de Estefanes. Além destes, não me lembro de batizar algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo agora dá graças por não haver sido ele a batizar os crentes da igreja de Corinto. Ele estava no meio de uma situação delicada e as pessoas estavam a criar partidos e divisões dentro da igreja. E eles estavam a criar essas divisões, uns porque queriam seguir a Paulo, outros a Apolo, outros a Cefas. E realmente o batismo cristão não é para criar divisão, mas sim para mostrar que nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, arrependemos-nos dos nossos pecados e Cristo é realmente o nosso Senhor. E por isso nos batizamos no nome de Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual nós nos batizamos. Infelizmente, mais uma vez, as pessoas por vezes têm ideias erradas acerca do batismo. E pensam que o batismo é algo que deve de acontecer mesmo a pessoa não tendo a percepção do que está a acontecer. Talvez a maioria daqueles que me estão a ouvir foram algures na sua infância batizados sem nunca se terem pronunciado se queriam ou não queriam ser batizados. Eu sei, no entanto, que há alguns que puderam expressar essa sua vontade, dizendo: eu quero ser batizado, e em consciência tomaram essa decisão. Sinceramente, por aquilo que eu vejo nas Escrituras, essa é a atitude correta. Sermos batizados depois de percebermos se queremos ou não seguir a Cristo. E porque queremos seguir a Cristo, então somos batizados em seu nome, simbolizando que nós já morremos para o nosso pecado e agora vivemos em novidade de vida, seguindo a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O verso 18 continua a dizer, deste capítulo 1, aqui do primeiro livro de Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? O apóstolo Paulo agora vai fazer aqui uma série de perguntas, que são perguntas, por um lado, de retórica, mas perguntas também para nos fazerem pensar um pouco. E realmente, muitas vezes, vemos esta cegueira espiritual no homem sem Deus. E achamos, aqueles que não têm Deus, acham muitas vezes que são sábios nos seus próprios elaborar de pensamentos, no seu próprio entendimento. Mas na realidade, quando confrontamos a nossa vida com aquilo que Deus está a fazer, apercebemos-nos que nós sabemos realmente muito pouco. O século passado foi um século de grandes afirmações, que praticamente todas elas caíram depois com a evolução da ciência e do conhecimento. Hoje o ser humano tem uma atitude bastante diferente diante das verdades.
Hoje o ser humano e a sociedade chamada pós-moderna percebe que as verdades da ciência já não são tão absolutas como se diziam ser. Mas infelizmente temos metido tudo no mesmo saco, pensando que afinal deixou de haver verdades absolutas. Não é assim também. As verdades continuam a ser estabelecidas, há verdades que realmente são absolutas e não mudam, e essas verdades devem ser priorizadas, devem ser guardadas, devem realmente estar na nossa frente e ser observadas com atenção. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra que muitas vezes aquilo que parece loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. E realmente, olhando para aquilo que Jesus Cristo fez, nós teríamos que dizer, é loucura. Como é que alguém que é pregado numa cruz pode salvar o mundo? E essa era a afirmação daqueles que estavam ao pé de Jesus. Se tu salvaste a tantos, como não te salvas a ti próprio? E isto parece loucura para aqueles que não têm Cristo. Como é que alguém que foi pregado numa cruz pode ser o Salvador? É exatamente aí que entra a palavra de Deus. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus Cristo, ao ir à cruz, ele foi para que através do seu derramamento de sangue nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E ele o comprovou através da sua ressurreição. E nós iremos no capítulo 15 deste livro analisar em pormenor o que significa a ressurreição e que impacto é que isso tem na nossa vida hoje. O verso 21 deste capítulo 1 ainda diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui vemos que nenhum homem conheceu a Deus por meio de sabedoria ou filosofia humana. Não, mas através do conhecimento da palavra, ele pode realmente chegar a conhecer a Deus. Ele pode desenvolver esse relacionamento com Deus. E é esta palavra que pode dar a si e pode-me dar a mim esta vida eterna e vida abundante. O verso 22 continua: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Realmente o segredo do cristianismo está nesta atitude de Jesus Cristo, numa atitude de entrega total. Por isso Jesus no nosso meio pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio apóstolo Pedro deixou escrito outra ideia semelhante. Ele disse: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual podemos ser salvos. Então esta é a ideia de Deus, mostrar que só Jesus Cristo realmente pode nos salvar, pode nos levar à comunhão com Deus. O próprio apóstolo João ainda escreve: a luz que é Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então percebemos que realmente a vida está em Cristo. E aquilo que é loucura para uns, aquilo que é escândalo para outros, se tornou salvação para aqueles que creem. O desafio que Deus lhe deixa é realmente este. Você crê que Cristo pode transformar a sua vida? Este é o desafio de fé que Deus lhe lança neste momento. E o texto, por isso mesmo, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas realmente é uma haste de esperança para aqueles que creem em Cristo. E é aqueles que realmente seguiram a Cristo dessa forma poderão ter a esperança de um dia estar na presença de Deus, se relacionando com Ele. Nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, Cristo que dá vida àqueles que ainda não a têm. O verso 25 nos diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E realmente esta é a atitude de Deus. Aquilo que parece loucura ao homem, aquilo que parece fraqueza a Deus, mesmo assim consegue ser mais poderosa, mais inteligente do que aquilo que os homens podem elaborar nos seus pensamentos. E o verso 26 ainda nos diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios,
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Este é o propósito ao Deus trazer as coisas simples da vida para verdades tão profundas e tão eternas como aquelas que Deus apresenta aqui. Para que não haja no nosso coração uma réstia de orgulho ou pensarmos que é pelo nosso mérito que nós podemos ter a vida eterna. É pura graça de Deus estendida a cada um de nós. É esta graça de Deus que nos faz ter esse relacionamento com Ele. O verso 30 e 31 ainda nos diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então este é o desafio para si e para mim, percebendo que aquilo que é de mérito em nós é pela graça de Deus. Aquilo que você tem de bom, os talentos, aquilo que você realmente reconhece como algo positivo, Deus está a trazer à sua vida. E dê glórias a Deus por aquilo que Ele está a transformar na sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.